A família real, mais uma vez, chamou a atenção do público com a notícia de que a princesa Charlotte desafiou Camila em um debate acalorado, deixando muitos surpresos com o resultado. Camila, uma figura frequentemente associada a controvérsias do passado, contrasta fortemente com Charlotte, que tem uma reputação de graça e charme como uma jovem realeza. Charlotte é uma menina muito feliz, muito confiante. Ela adora se apresentar e tem uma grande personalidade. Com as manchetes dos tabloides apontando para tensões inesperadas e revelações dramáticas sobre esse debate acalorado, surge a pergunta: há substância por trás dessas histórias? Ou são apenas histórias sensacionalistas? Junte-se a nós para explorar a dinâmica e descobrir a verdade por trás desse cativante encontro real. Camila's Rocky Road. Por que qualquer tensão é importante? A importância de um possível conflito entre a princesa Charlotte e Camila está no contraste das personalidades públicas que elas representam. Uma é um jovem símbolo da realeza moderna, a outra é uma figura muito ligada à controvérsia real. Fontes indicam que Camila vem enfrentando contínuos escrutínios e críticas desde a década de 1990, sendo a mais conhecida como a infame outra mulher no conturbado casamento do príncipe Charles e da princesa Diana. Mesmo décadas após o falecimento de Diana, uma parte considerável do público tem se esforçado para aceitar totalmente Camila como parte da narrativa real. Comentários não filtrados e muitas vezes hostis em plataformas de mídia social destacam a intensidade da animosidade pública em torno de Camila. Algumas pessoas disseram abertamente que talvez ela voltasse para debaixo de uma pedra ou expressaram desejos vis de jogá-la de um penhasco. Embora essas postagens não sejam representativas de todos, elas revelam a negatividade duradoura que ainda se apega à imagem de Camila. Acrescente a isso a complicada realidade de seu novo título. Quando a rainha Elizabeth II faleceu, Camila tornou-se instantaneamente a rainha consorte. Um papel que continua sendo um território desconhecido para muitos que ainda se lembram dela como a amante de Charles. A questão de seu lugar de direito na monarquia alimenta o debate. Alguns a aceitam como a esposa solidária do rei Carlos III. Outros nunca a separarão das controvérsias passadas envolvendo Diana. Portanto, quando surge uma história envolvendo Camila e uma figura muito querida como a princesa Charlotte, naturalmente desperta interesse. Charlotte, uma menina de 9 anos que atraiu muita cobertura positiva, como suas adoráveis ondas na sacada do Palácio de Buckingham ou sua maneira consciente em compromissos públicos, parece um contraste direto com a imagem pública mais sombria de Camila. Se uma história sugerir que Charlotte teve uma discussão acalorada com sua madrasta, alguns setores do público podem automaticamente ficar do lado de Charlotte, acreditando que suas ações são uma defesa simbólica da memória da princesa Diana ou um desafio à autoridade de Camila. Também vale a pena observar que a posição de Camila como madrasta dos filhos de William e Harry é excepcionalmente delicada. Houve casos em que Camila deu apoio à sua própria maneira, seja estabelecendo pontes de comunicação dentro da família ou interagindo gentilmente com os netos. No entanto, ofuscando esses esforços positivos, há acusações de décadas e percepções negativas que ressurgem sempre que ela aparece nas notícias. Por isso, até mesmo um confronto, por menor que seja, pode assumir um enorme significado simbólico. De repente, não é apenas Charlotte que está discordando de Camila. É a nova geração da realeza enfrentando a polêmica rainha consorte. E é exatamente por isso que essa tensão, por mais fugaz ou menor que seja na realidade, é tão importante. Notas de rodapé fúnebres. O momento Take Her. Uma faísca significativa que acendeu o suposto debate acalorado entre a princesa Charlotte e Camila remonta ao funeral da rainha Elizabeth II em 19 de setembro de 2022. Os funerais da realeza britânica são eventos solenes, normalmente orquestrados com precisão militar. No entanto, com as câmeras acompanhando cada passo, até mesmo o menor gesto pode se tornar motivo de especulação na internet. Várias fontes, tabloides, observadores online e publicações aleatórias nas mídias sociais afirmam que ocorreu um momento estranho entre Camila, Kate Middleton e a princesa Charlotte. Alguns observadores dizem ter lido Camila dizer a Kate algo parecido com "pegue-a", presumivelmente sobre Charlotte, após um pequeno incidente envolvendo o príncipe George beliscando Charlotte. Outros vão mais longe, alegando que a frase foi algo duro como "cala a boca".
A verdade, é claro, é obscura. As transmissões ao vivo do funeral registraram inúmeras interações breves. Uma criança se contorcendo, uma avó se inclinando para sussurrar. Esses são eventos normais em qualquer família. No entanto, as fábricas de boatos prosperam ao reacomodá-los como uma controvérsia. Alguns publicaram capturas de tela ou clipes reduzidos no YouTube, interpretando um único quadro como a frustração de Camila ou a explosão de Charlotte. Nenhum áudio ou declaração oficial do Palácio de Buckingham confirmou ou negou essas interpretações ou o que aconteceu, deixando tudo no campo da especulação. O que realmente importa é a rapidez com que esses gestos fugazes se transformaram em manchetes sensacionalistas. Camila perde a calma com Charlotte, ou Charlotte dá uma bronca em Camila. É a receita perfeita para um boato viral, uma criança muito amada, uma figura real controversa e um evento cerimonial de grande porte. Quando o dia terminou, as sementes de um possível confronto entre Charlotte e Camila estavam firmemente plantadas na imaginação do público. A princesa Charlotte desafia Camila em um debate acalorado. Pouco tempo depois do funeral, pessoas de dentro da família começaram a contar sobre um momento em que Camila teria chamado Charlotte de lado para discutir seu comportamento. Esses sussurros falavam da franqueza e da firmeza de Camila em manter o decoro. Nesses relatos, Camila teria apontado com firmeza algo que ela achava que Charlotte deveria fazer de forma diferente. Talvez Charlotte tivesse quebrado uma pequena regra, se inquietando em um momento inoportuno, falando um pouco alto demais ou esquecendo um detalhe do protocolo. Qualquer que tenha sido o gatilho, Camila, fazendo o papel de guardiã real experiente, usou a gravidade do funeral para enfatizar as responsabilidades de ser uma figura pública, independentemente da idade de Charlotte. As pessoas de dentro da família enfatizam que os modos de Camila foram rigorosos o suficiente para mostrar que ela estava falando sério. Charlotte, por sua vez, teria reagido com surpresa, defendendo-se educadamente. A criança negou ter feito algo impróprio, afirmando que estava simplesmente seguindo o protocolo da melhor maneira possível. Cada vez que Camila apontava uma falha, Charlotte oferecia uma explicação, embora gradualmente perdesse a compostura. O vai e vem culminou em um impasse desafiador, com Camila lembrando Charlotte de seu papel, e Charlotte permanecendo de olhos arregalados e inflexível, afirmando que não havia feito nada de errado. Testemunhas relataram tensão, drama e uma demonstração emocional de sentimentos reprimidos, o que não é surpreendente, dada a divisão geracional. As pessoas de dentro da família também notaram que toda a família tomou nota, afirmando que Kate se sentiu desconfortável com a abordagem de Camila. A noção de Camila como supervisora rigorosa das regras reais e Charlotte afirmando sua inocência acenderam uma faísca na imaginação do público. Quase tão logo esses relatos internos circularam, os críticos criticaram. Onde estão as provas? Por que Camila escolheria um funeral para dar um sermão em Charlotte? Mas essa incerteza apenas estimulou mais conversas. As pessoas que há muito tempo tinham reservas em relação a Camila encontraram novos motivos para questionar sua abordagem, enquanto os apoiadores de Charlotte elogiavam sua suposta compostura. Além disso, a rara visão de Camila cuidando de Charlotte, em vez de Kate ou William, automaticamente chama a atenção. Normalmente, Camila fica ao lado do rei Charles, enquanto Kate supervisiona as crianças. Portanto, se alguém de dentro da família visse Camila dando uma bronca em Charlotte, mesmo que brevemente, isso por si só poderia desencadear rumores de tensão. Mas por outro lado, por que esse encontro entre a princesa Charlotte e Camila, que está longe dos olhos do público, geraria tanto alvoroço? Ou por que isso é importante? Por que é importante? No mundo da realeza, tudo se resume a protocolo e percepção. A monarquia britânica opera sob uma panela de pressão única de tradição, simbolismo e cobertura implacável da mídia. Até mesmo a dinâmica mais corriqueira de um filho guardião é reinterpretada por meio de uma lente secular de etiqueta e hierarquia. Espera-se que os membros da realeza mantenham a compostura, especialmente em público, e embora a monarquia tenha se modernizado em muitos aspectos, o princípio de que os membros mais jovens da realeza demonstrem respeito inabalável pelos membros mais velhos ainda permanece. Mesmo que o debate acalorado não passe de um boato, alguns observadores ou críticos ainda se apegariam a ele. Essa sensibilidade é intensificada pela posição complexa de Camila dentro da estrutura real.
Conforme discutido, sua aceitação na família e na esfera pública tem sido difícil, com palavras como destruidora de lares ainda assombrando sua imagem pública. Assim, qualquer desrespeito percebido por uma criança amada como Charlotte pode ser interpretado como um triunfo moral para aqueles que permanecem na equipe de Diana ou como a manifestação de atrito interno da família. A situação é ainda mais complicada pela abordagem típica da assessoria de imprensa real de evitar respostas a pequenos rumores, preferindo manter o silêncio a menos que algo ameace gravemente a reputação da monarquia. Essa política inadvertidamente alimenta a fábrica de boatos, já que a falta de esclarecimento oficial deixa um vácuo que os tabloides preenchem avidamente com giros sensacionalistas. Entretanto, o movimento perpétuo da fábrica de boatos foi alimentado não apenas pela economia dos tabloides, mas por um apetite insaciável do público pelo drama real. Cada manchete e cada artigo especulativo encontrava um público ávido, incentivando os veículos de mídia a retratar a monarquia como um reality show de alto risco, completo com frases de efeito que prometem revelações dramáticas. O relacionamento percebido entre a princesa Charlotte e Camila intensificou a tensão durante o confronto, e o envolvimento dela foi inesperado. O relacionamento entre Camila e Charlotte, desde suas primeiras reverências em público até os gentis empurrões que lembram o príncipe George do protocolo, a princesa Charlotte foi cuidadosamente preparada para os deveres reais, o que sugere que qualquer troca de olhares com Camila se basearia em um profundo alicerce de preparação contínua da princesa, em vez de um súbito surto. Observadores notam que a disposição de Charlotte em corrigir seu irmão mais velho ou ajustar sua própria postura revela uma consciência natural da cerimônia, uma consciência provavelmente cultivada por William e Kate desde o início. Nesse sentido, não é especialmente chocante que Charlotte possa responder com firmeza se Camila questionar sua conduta. O que é surpreendente, no entanto, é o envolvimento de Camila em se dirigir diretamente a Charlotte. Historicamente, é William ou Kate quem intervém quando seus filhos precisam de orientação. Camila tende a permanecer ao lado do rei Charles. Sua abordagem mais prática no funeral, com a atitude sensata pela qual ela é conhecida, foi, portanto, inesperada. Alguns acreditam que essa mudança do estilo mais gentil de Kate para a correção franca de Camila pode ter aumentado a tensão. Dizem que Charlotte foi pega de surpresa, não apenas pelo momento da repreensão, mas por quem a estava fazendo. No entanto, há também histórias de Camila compartilhando momentos de ternura com Charlotte, admirando um retrato dela ou passando adiante o pedido de um fã para brincar. Esses sinais de cordialidade sugerem que as duas não estão sempre em conflito. Na verdade, elas podem indicar o papel ativo de Camila na educação real mais ampla de Charlotte, contrariando a noção de qualquer desavença duradoura. Assim, embora a crítica direta de Camila possa ter alimentado uma tensão maior, sua presença no treinamento de Charlotte é cada vez mais vista como parte do esforço coletivo da família para moldar a personalidade pública da princesa, e não como uma demonstração isolada de conflito. Resultado surpreendente. Pouco tempo depois do surgimento desses rumores sobre o funeral, os observadores da realeza começaram a notar algo peculiar: um cronograma de treinamento intensificado para Charlotte. Anteriormente, ela havia sido gradualmente apresentada aos compromissos reais, aprendendo a etiqueta básica sob a orientação de seus pais. Mas os relatos agora afirmam que Charlotte estava participando de aulas mais frequentes e estruturadas, sob a orientação de seus pais. Mas os relatos agora afirmam que Charlotte estava participando de aulas estruturadas mais frequentes, cobrindo tudo, desde como lidar com a fala em público até os pontos mais delicados da conduta diplomática. Essa notícia se espalhou rapidamente, impulsionada pela pergunta: por que agora? Com apenas 9 anos de idade, o papel oficial de Charlotte ainda é considerado secundário em relação ao do príncipe George. Embora essa educação seja padrão, a súbita intensificação de seu treinamento provocou especulações de que a família real queria garantir qualquer tensão futura entre as gerações mais jovens e mais velhas. Para os tabloides, a conexão era direta. Se Charlotte e Camila realmente se desentenderam por causa de uma quebra de decoro, não seria chocante que o rei Carlos III e os cortesãos seniores acelerassem a educação de Charlotte. Eles talvez a vissem como inteligente e obstinada, mas precisando de uma disciplina refinada.
Ao melhorar sua compreensão do protocolo e incentivar a comunicação respeitosa com os membros mais antigos da realeza, o palácio poderia evitar futuros mal-entendidos. Os céticos argumentam que o momento é uma coincidência. Charlotte está em uma idade em que a tutoria mais avançada começa naturalmente, dada sua posição de terceira na linha de sucessão ao trono. No entanto, os crentes insistem que o novo regime de treinamento valida o boato de que a monarquia se sentiu compelida a agir, presumivelmente para evitar qualquer repetição do atrito do debate acalorado. Pessoas de dentro que falam sobre a criação de filhos da realeza dizem que o regime revisado de Charlotte inclui reverências refinadas, prática de como e quando demonstrar respeito a diferentes membros da realeza ou dignitários, preparação para a mídia, aprendizado de estratégias apropriadas para a idade, para lidar com câmeras e possíveis paparazzi, instruções culturais e diplomáticas, conhecimento básico de outras famílias reais, chefes de Estado e protocolos internacionais, simulações de engajamento público, ocasionalmente eventos encenados dentro do palácio para que ela possa ensaiar saudações, conversa fiada e postura sem a pressão de uma multidão real. Embora tudo seja secreto, vislumbres dessas lições que vazaram por meio de sussurros da equipe apenas ampliaram a ideia de que Charlotte está na fila para um papel mais proeminente, que pode vir mais cedo ou mais tarde. À medida que os sussurros do palácio sobre o aumento do treinamento de etiqueta, após o debate acalorado, continuaram a circular, era preciso se perguntar se isso realmente se tratava de um conflito momentâneo ou se revelava tendências mais profundas na dinâmica em evolução da monarquia. Em qualquer discussão sobre a saga de Charlotte e Camila, é fundamental lembrar que os estilos de criação de filhos dentro da família real não são estáticos nem únicos. Se houve de fato um momento em que Camila interveio para disciplinar ou educar Charlotte da maneira mais difícil, a reação do mundo exterior pode ser, em parte, decorrente de como a paternidade real evoluiu ao longo do tempo e como essa evolução influencia as expectativas do público. Historicamente, a monarquia aderiu a um certo distanciamento na criação dos filhos. A própria rainha Elizabeth II certa vez brincou dizendo que ela e sua irmã, a princesa Margaret, foram mais ou menos moldadas por funcionários do palácio e governantas, enquanto seus pais faziam malabarismos com os imensos deveres da coroa. Até mesmo a educação do príncipe Charles seguiu um modelo rígido e um tanto distante, levando alguns comentaristas reais a observar que ele raramente demonstrava demonstrações abertas e modernas de afeto quando era um jovem pai. Agora, o príncipe William e Catherine, Kate Middleton, são frequentemente aclamados como exemplos de uma nova onda de paternidade real. Há uma ênfase na proximidade, nos abraços, nas brincadeiras e até mesmo na participação nas corridas escolares diárias. Já se foi o tempo em que os pequenos príncipes e princesas raramente eram vistos, a não ser em cerimônias oficiais. William, moldado pela abordagem mais prática de sua falecida mãe, a princesa Diana, declarou publicamente que deseja estar mais presente emocionalmente para seus filhos. A cordialidade e a maneira cotidiana de Kate com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis atraem regularmente manchetes positivas. Camila entra como rainha consorte, fazendo a ponte entre dois mundos. Ela já fez parte da dinâmica real mais velha e mais reservada, mas também aprendeu com os arrependimentos de Charles sobre a paternidade distante. Em um cenário em que Camila supostamente repreendeu Charlotte com firmeza, pode ser que Camila naturalmente tenha se voltado para o ambiente mais rigoroso que já conheceu, onde a disciplina rápida ou um tom severo eram normais. Mas os observadores acostumados a ver Kate guiando Charlotte gentilmente podem perceber a abordagem de Camila como dura ou fora de sintonia. Assim, o atrito pode destacar filosofias parentais concorrentes, o estilo cada vez mais moderno de William e Kate, que valoriza a expressão aberta e a curiosidade conduzida pela criança, e um estilo mais tradicional, de cima para baixo, da geração de Camila. Embora essas diferenças possam parecer pequenas por trás dos muros do palácio, qualquer sinal de tensão pode ser ampliado, um padrão que se repetiu inúmeras vezes ao longo da história da monarquia, transformando momentos fugazes em lendas duradouras. Paralelos históricos. Pequenos momentos de brigas reais em lendas duradouras. Paralelos históricos. Pequenas brigas reais que se transformaram em manchetes importantes.
Embora o desenvolvimento dos eventos tenha sido muito determinante para que o debate acalorado entre a princesa Charlotte e a rainha Camila chamasse a atenção, não é a primeira vez que uma pequena briga real domina as manchetes. Na verdade, a longa história da monarquia britânica está repleta de anedotas em que desentendimentos fugazes, às vezes entre irmãos, outras vezes entre membros da realeza sênior e júnior, foram rebatizados pelos tabloides como rixas épicas. Um dos primeiros exemplos são os rumores de rivalidade entre a então Princesa Elizabeth, mais tarde Rainha Elizabeth II, e sua irmã mais nova, a Princesa Margaret. Embora o relacionamento entre as duas fosse, segundo a maioria dos relatos históricos, amoroso e solidário, a imprensa se agarrava a qualquer sinal de tensão, desde as diferentes escolhas de vestidos até o ocasional escândalo em uma festa envolvendo Margaret, e o transformava em princesa diva em guerra com a futura rainha. Pequenos gestos como Margaret revirando os olhos ou saindo da linha em um evento tornavam-se histórias sensacionais sobre uma realeza desordeira. Talvez em nenhum outro lugar esse padrão tenha ficado mais evidente do que com a princesa Anne, que parecia ter herdado o manto de Margaret de manchetes reais difíceis, embora com seu próprio toque distinto. Enquanto a rebeldia percebida de Margaret se concentrava nos protocolos sociais, o pragmatismo contundente de Ana, especialmente com a imprensa, a pintou como confrontadora. Da mesma forma que as reviradas de olhos de Margaret se tornaram motivo de escândalo na geração anterior, as respostas curtas de Anne explodiram em manchetes. A princesa Anne se irrita. No entanto, o tempo revelaria, assim como aconteceu com Margaret antes dela, que o estilo direto de Ana era simplesmente sua maneira autêntica de lidar com o incessante escrutínio público, um mecanismo de enfrentamento e não a hostilidade que foi retratada. Em um contexto mais moderno, todas as brigas entre irmãos do príncipe William e do príncipe Harry costumavam ser dissecadas em busca de motivos ocultos. Desde uma discussão casual em um jogo de polo até desentendimentos sobre deveres oficiais, os tabloides geralmente transformam essas tensões menores entre irmãos em rachaduras profundas. Com o passar do tempo, à medida que as tensões sobre os papéis reais e a decisão de Harry de se afastar dos deveres sênior aumentaram, a imprensa recorreu a um histórico de histórias de cuspe para colorir uma narrativa de que os irmãos estavam perpetuamente em desacordo. Dentro dos salões sagrados da tradição real, esses paralelos históricos revelam como incidentes aparentes podem se transformar em manchetes sensacionalistas quando filtrados pelas lentes do escrutínio público. A mística da monarquia, combinada com conexões emocionais profundas, sejam lembranças de Diana ou lealdade a membros específicos da realeza, transforma até mesmo o menor indício de discórdia em material de primeira página. No entanto, talvez o aspecto mais intrigante dessa dinâmica real surja quando examinamos a figura complexa da rainha consorte Camila, cuja presença continua a suscitar debates apaixonados e narrativas conflitantes, e muitas vezes é marcada como antagonista. A história da rainha consorte antagonista. Na saga em constante evolução da monarquia britânica, a rainha consorte Camila é frequentemente apontada como antagonista por segmentos do público. Apesar de seus anos de esforços beneficentes, que vão desde a defesa de sobreviventes de violência doméstica até a promoção de iniciativas de alfabetização, há uma corrente teimosa que a rotula como a vilã da narrativa real. Por quê? Em grande parte porque os partidários da falecida princesa Diana, e até mesmo os curiosos, ainda ligam Camila ao sofrimento de Diana, solidificando de fato sua reputação de destruidora de lares décadas depois que esses eventos aconteceram. Para muitos que admiram o sofrimento de Diana, solidificando de fato sua reputação de destruidora de lares décadas depois que esses eventos ocorreram. Para muitos que admiram o legado de Diana, Camila será para sempre a figura que se inseriu no casamento conturbado de Charles e Diana. Independentemente de quanto tempo tenha se passado ou de quanto a união de Charles e Camila possa parecer harmoniosa agora, essa marca emocional permanece. Assim, qualquer sinal de atrito, como os rumores de uma discussão acalorada com a princesa Charlotte ou as alegações sussurradas de que ela estaria preparando Charlotte da maneira mais difícil, apenas alimenta a noção de que Camila é uma força dura e indesejável. Ironicamente, o histórico filantrópico de Camila retrata alguém muito distante de uma vilã de contos de fadas.
Há muito tempo ela faz campanha para organizações que apoiam vítimas de abuso doméstico, uma causa que muitos consideram nobre e profundamente necessária. Ela participa de eventos, conhece sobreviventes e ajuda a chamar a atenção nacional para a situação deles. Pode-se argumentar que nada em seu extenso trabalho de caridade se encaixa perfeitamente na caricatura de antagonista ardilosa que os tabloides e os trolls das mídias sociais às vezes vendem. Ainda assim, para aqueles que não estão convencidos, seus esforços filantrópicos são vistos com ceticismo, como se fossem uma estratégia de relações públicas destinada a enterrar transgressões passadas. Quando as notícias sobre o confronto acalorado entre Camila e a jovem princesa Charlotte começaram a circular, o arquétipo da madrasta malvada voltou aos holofotes. Os tabloides pintaram Camila como a disciplinadora, ofuscando qualquer abordagem empática que ela pudesse ter usado. Para aqueles que já percebiam Camila como antagônica, a possibilidade de ela repreender ou treinar Charlotte com severidade parecia confirmar uma suspeita antiga. Enquanto isso, qualquer afeto nos bastidores ou relacionamento genuíno que Camila possa ter com sua enteada ganha muito menos força na mídia. Em última análise, a questão de saber se Camila pode transcender o papel de antagonista permanece em aberto. Embora ela esteja cada vez mais visível em funções estatais e lidando discretamente com campanhas beneficentes, a sombra da memória de Diana e a reputação histórica de Camila continuam a influenciar as percepções de muitas pessoas. O tempo pode abrandar as opiniões duras, especialmente porque as gerações mais jovens se envolvem mais com seus trabalhos positivos do que com as histórias tumultuadas da década de 1990. No entanto, não há como escapar do fato de que, para uma parcela expressiva do público, o histórico filantrópico de Camila nunca compensará totalmente a narrativa de que ela foi, e talvez continue sendo, a intrusa indesejada da monarquia. Com base em relatos recentes de pessoas de dentro do palácio e na rápida intensificação do treinamento de Charlotte, é fácil ver por que muitos suspeitam que um debate real e acalorado tenha ocorrido por trás das paredes do palácio. Se assim for, o confronto destaca a crescente confiança de Charlotte e o compromisso inabalável de Camila com o decoro real, o que poderia moldar a monarquia de maneiras inesperadas. Ao mesmo tempo, o histórico filantrópico mais amplo de Camila, juntamente com sua personalidade pública em evolução, pode ajudá-la a transcender as controvérsias do passado e orientar a forma como o público percebe seu papel. No entanto, essas questões persistem. O trabalho beneficente de Camila e a evolução da percepção do público sobre seu papel. No entanto, essas questões persistem. O trabalho de caridade de Camila e a evolução de sua personalidade pública acabarão por ofuscar suas controvérsias passadas o suficiente para mudar a opinião geral? E será que os próximos passos da princesa Charlotte poderão, realmente, reformular o futuro envolvimento da monarquia com a tradição e a modernidade, diminuindo assim o impacto de quaisquer rumores de disputas? Deixe-nos saber sua opinião nas seções de comentários abaixo. Se você gostou deste artigo, não deixe de se inscrever para obter mais informações sobre assuntos reais. Fique à vontade para comentar abaixo se esse suposto debate acalorado é exagerado ou um reflexo genuíno de tensões mais profundas. E nós o veremos no próximo artigo.